Paz do Senhor, amado. Obrigado, Daniel. Queridos, primeiro eu louvo a Deus porque nesta tarde e noite teve chuvas aí, estava bem frio. Louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui presentes, cultuando ao Senhor. Antes de ministrarmos a palavra do Senhor, eu queria fazer uma oração. O nosso irmão Diácono Aldione me falou que nesta semana que passou foi o aniversário do nosso irmão Zezinho, né? Acho que dia 25, se não me falha a memória. Então, o irmão Aldione pediu para oferecer o culto em ações de graças por isso, e nós vamos fazer uma oração de gratidão pela vida do nosso amado Diácono Zezinho, louvado a Deus pela sua vida. Amém? Então, vamos nos colocar de pé para orar em gratidão ao Senhor. Na hora, não foi, Débora? Irmão Zezinho, ele pode se deslocar para cá? Pode não? Então a gente ora daqui e Deus abençoa lá. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós somos muito gratos a Ti pela vida do diácono Zezinho, por todos os anos que Tu tens acrescentado à sua vida, pela sua família, porque ele testemunhou de Ti para a sua família, ao ponto da família vir para a igreja, estar na igreja. Nós Te louvamos por isso, Te louvamos por mais um ano de vida que Tu acrescestes a ele, pela forma como Tu tens cuidado. Te pedimos que Tu continues a cuidar da saúde, a realizar os desejos do seu coração, abençoar ele, Dona Margarida, todos os filhos, genros, noras, netos, enfim, que o Senhor continue a derramar das suas bênçãos sobre sua vida, para que ele continue dizendo até aqui, me ajudou o Senhor. Nós somos muito gratos a Ti pela vida dele, oramos a Ti, entregamos a Ti este culto como ações de graças, por tudo que Tu tens feito para ele e para todos que com ele estão. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho, na carta na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler dos versos 19 ao verso 25. Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 25. Amém? O texto sagrado diz o seguinte: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras, e não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Senhor, nós pedimos que Tu, uma vez mais, fale ao nosso coração, nos dê a graça de compreender a Tua palavra e colocar em prática em nossas vidas. Faça o que eu não posso fazer. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Meus amados, há algumas semanas, penso que lá no início do mês de fevereiro, nós pregamos aqui que devemos viver segundo o coração de Deus. Nós vimos naquela oportunidade, penso que há cerca de 15 dias, que ter um coração segundo o de Deus, tendo cuidado com o que conversamos conosco, tendo cuidado com o que ouvimos, tendo cuidado em não transferir a nossa culpa para terceiros
e refletindo sobre o nosso relacionamento com Deus. É isso que caracteriza viver ou ter um coração segundo o de Deus. E hoje nós pretendemos, como uma espécie de continuação daquela mensagem, pretendemos mostrar como ter uma vida segundo o coração de Deus, ou seja, o que significa na prática, o que significa no dia a dia, uma vida conformada com a vontade de Deus, pois, embora saibamos que uma vida segundo o coração de Deus signifique uma vida alinhada com a vontade dEle, este alinhamento se revela em ações práticas. Afinal, Jesus diz que nós somos conhecidos pelos frutos que produzimos, pelos frutos vos conhecereis. Então, são os frutos que produzimos, são as nossas práticas que nos revelam se nós vivemos de acordo com a vontade de Deus ou não. O texto que nós lemos no princípio é uma espécie de conclusão dos privilégios e das responsabilidades da vida cristã que haviam sido expostas pelo autor da carta aos Hebreus. Por isso que quando nós lemos o texto agora, nós já vimos que ele já iniciou com uma conjunção, portanto, né, uma espécie de conclusão, o que significa que ele estava se referindo ao que ele expôs anteriormente, está ligado às lições anteriores dadas por ele. E o que é que ele havia ensinado? Em linhas gerais, ele havia ensinado sobre o sacrifício oferecido pelo sumo sacerdote, Jesus, e sobre o perdão que resultou em nós desse sacrifício. Então, se nós temos um sumo sacerdote que se entregou por nós, e isto resultou em perdão, então nós devemos, e aí ele começa a dizer, ter a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, e assim sucessivamente. O que ele descreve aqui, a partir dos versos, ou melhor, nos versos 19 e 20, é o acesso ao Santo dos Santos como um novo e vivo caminho pela sua carne. Pela sua carne significa pela unidade de Jesus, por causa do homem Jesus. Então, este acesso é o que o cristão deve trilhar. Por isso que ele fala em ousadia, no verso 19. Significa que o cristão não deve esperar por intermediários. Ainda hoje pela manhã, na escola bíblica, na minha sala, nós falávamos sobre isso. Nós temos hoje, além desse acesso que está sendo falado aqui, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, nós temos Cristo, que a Bíblia diz que ele não está morto, pelo contrário, ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós. Então, nós não precisamos de terceiros, pois nós já temos as pessoas da divindade intercedendo por nós, e além de tudo temos acesso a Deus, que nos foi conquistado pelo Espírito Santo. Então, nós não devemos, o que ele mostra aqui é que nós não devemos esperar por intermediários, mas nós mesmos devemos nos dirigir ao Senhor, já que temos livre acesso à presença dEle, e que bênção é ter livre acesso à presença de Deus, não é? Nesta semana, e sem querer misturar política com religião de forma alguma, mas eu estava ouvindo lá uma reportagem sobre a CPMI do INSS, e em determinado momento o relator estava falando sobre alguém que tinha livre acesso para conversar com o presidente, independentemente de agenda, na hora que quisesse. O relator dizia, é muito privilégio que esse rapaz tem, na hora que quer conversar com o presidente. É nada, privilégio temos nós, que na hora que nós queremos, aí nós podemos conversar com o nosso Deus. Isso sim, é privilégio, é livre acesso, sem precisar de intermediários nenhum. Nós temos livre acesso à presença do nosso Deus por causa do sacrifício de Jesus. Então, o caminho de acesso ao Santo dos Santos é o resultado, segundo o autor da carta aos Hebreus, é o resultado da obra de Jesus Cristo. E a partir do verso 21, o escritor mostra que, uma vez tendo um grande sacerdote, um sumo sacerdote, Jesus, nós devemos viver como quem tem esse grande sacerdote. Porque, às vezes,
parece que nós não entendemos o privilégio que nos foi dado. E ele diz, nós devemos viver como quem tem esse grande sacerdote. E isto se traduz numa vida de aproximação, como consta no verso 22, uma vida de firmeza, como consta no verso 23, e uma vida de consideração ao próximo, como consta no verso 24. Então, quando a gente observa, quando eu digo que a gente vive como tendo, mas é como se não tivesse, eu me lembro que logo quando eu me converti, havia uma história que era muito contada nos cultos, de uma mulher que juntou muito dinheiro, porque ela tinha muita vontade de fazer um cruzeiro em um desses mega navios, e quando eu me converti, convenhamos, os navios não eram tão megas como são nos dias atuais, mas eram grandiosos. E a mulher juntou dinheiro durante muitos anos, comprou a passagem, e aí toda vez, na hora de começar as refeições, na hora que era liberada, ela ia para a cabine dela, pegava lá um lanchinho que ela levou e ficava comendo, né? Até que o comandante percebeu e perguntou a ela, por que é que a senhora, toda vez na hora da refeição sai? Ela disse, não, porque eu só consegui dinheiro para comprar uma passagem. Então, eu não tenho como me alimentar dessas coisas gostosas aqui, de vir nos restaurantes. Eu tenho que ir lá. Eu sou, assim, uma espécie de... O povo, se fosse aqui no Nordeste, acaba chamado de farofeira da viagem. Ele disse para ela, olha, quando a senhora comprou a passagem, tudo estava incluso. A senhora tem direito a tudo aqui. A senhora pode comer à vontade, está tudo incluso no preço. Ela estava vivendo ali, mas não sabia que tinha todo aquele privilégio. Muitas vezes nossas vidas são assim. Nós temos o Deus que nos fez grandes coisas, mas nós vivemos uma vida espiritual pífia, como quem não conhece o que o nosso Deus pode fazer, o privilégio que Ele tem nos dado. Então, a primeira exortação que o autor da carta aos Hebreus faz no verso 22 é o seguinte: aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Isto aqui está ligado à vida de devoção ao Senhor. A segunda exortação, no verso 23, é a seguinte: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E isto está ligado à constância dessa vida de devoção. E a terceira a exortação está no verso 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Isso tem ligação direta com as obrigações sociais. Então, ainda que de forma rápida, eu queria tratar de cada uma dessas exortações aqui. Hoje eu estou trocando as palavras, das exortações. Então, vejam, em primeiro lugar, ele diz assim: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Veja que para que haja essa aproximação, são necessárias 4 atitudes do cristão, que ele fala aqui. A primeira é um coração sincero. Não deve haver fingimento, não deve haver um coração distante do Senhor. Não podemos fingir uma vida de devoção. Temos que ter uma vida verdadeiramente devocional. Porque é fácil, eu não estou dizendo que aqui ninguém está fazendo isso, mas é fácil para qualquer pessoa fingir que é religiosa, fingir que é devocional. No culto é muito fácil. No meio onde está todo mundo é muito fácil. Mas isso tem que ser no nosso dia a dia. Os nossos momentos a sós com Jesus. Aqueles momentos nos quais nós podemos e devemos gastar tempo com o Senhor, com leitura da Bíblia, com oração, com meditação. A gente já não tem muito tempo para meditar, né, queridos? Porque quando a gente passa 30 segundos sem fazer nada, a gente se lembra de quê? Depois de 30 segundos sem fazer nada, do bendito do celular. E corre para ele para ver as coisas, corre para ele para ver as notícias, ou os Instagrams da vida. E é interessante porque a gente vai vendo as coisas. Obviamente, eu não sou contra, eu também uso, mas a gente precisa ter tempo para Deus, né? A gente, ultimamente, eu vejo as pessoas dizendo, eu não tenho tempo, mas se nós formos olhar o tempo que a gente gasta observando as fotos instagramáveis, porque ninguém bota uma foto que seja derrubada, né? O cara tem que botar uma foto que ele seja o tchan, né?
ali no Instagram. E aí vocês já viram, eu fui ministrar a palestra no Encontro da Consciência Cristã, eu disse isso, que eu já disse aqui alguma vez. Tem gente que vai para uma reunião de oração, ou para um culto matutino, ou para uma vigília, ou sei lá para onde, e ele orando, né? Para botar no Instagram que ele está orando. Ou seja, é fácil você fingir. Mas o que Deus está falando aqui, por meio do autor da carta aos Hebreus, é que nós precisamos ter uma vida verdadeira de devoção, amar, estar na presença de Deus, ter tempo para Ele também. Afinal de contas, Ele já nos deu tudo. Aí depois ele diz assim, além de coração sincero, tem que ter plena certeza de fé. Não há nenhuma razão para dúvidas. Em outras palavras, é o que ele quer dizer, quanto ao livre acesso ao Senhor. Isso nos foi concedido, esse caminho nos foi aberto por Jesus. O acesso está garantido e o adorador pode ter certeza que será recebido, acolhido e ouvido pelo Senhor. O Senhor vai ter sempre tempo para nos ouvir. Às vezes as pessoas, eu costumava ver um amigo meu que dizia, bom é orar de madrugada, porque a fila é menor. Então é mais fácil de chegar ao Senhor. Mas do outro lado do mundo é de dia, quando aqui não tem tempo para Deus. Não, Deus não está sujeito ao tempo. Ele está sempre aberto para nos ouvir e sempre aberto para ter comunhão conosco. O que depende é de nós. E aí ele ainda diz assim, no ponto 3, tendo o coração purificado de má consciência. Então, o acesso ao Senhor está relacionado diretamente à nossa consciência. Por que isto? O cristão deve estar convicto, e a palavra é esta, convicção, deve estar convicto de que o que ele faz não é um mero ritual, não é alguma coisa apenas por desencargo de consciência. Antes de tudo, é o resultado de uma condição moral. Resultado de uma condição moral. É saber que o nosso coração está limpo diante do Senhor. J. Wesley Adams, um comentarista da carta aos Hebreus, ensina que o termo purificado é derivado da lei do Antigo Testamento e envolvia a aplicação exterior de sangue de animais sobre o adorador, a aspersão de sangue sobre o adorador. E aí ele diz que em Hebreus se refere à limpeza interior do coração pelo sangue de Cristo, que livra a consciência da culpa e habilita o adorador da nova aliança a se aproximar de Deus sinceramente. Uma coisa que nós precisamos lembrar, queridos, e me parece que alguns têm dificuldades nisso. Débora fica sorrindo, ela bota surpresas aqui dentro e fica esperando eu tomar para saber o que é. Aí, bom, para que ninguém fique querendo saber qual é a surpresa, é água de coco. Aí, quando aqui tem pessoas que parecem que não entendem que foram perdoadas de certas atitudes, porque elas acham muito graves. Tem algumas atitudes que é mais fácil, mas tem outras que elas não conseguem entender, porque elas não conseguiram ainda se perdoar. Então, quando o coração limpo aqui tem a ver com quando ele diz assim, o coração purificado de má consciência, é a nossa consciência compreender que Deus, de fato, nos perdoou de todo e qualquer mal. Nós continuamos tendo uma natureza pecaminosa, mas todos os erros, por mais crassos e por mais graves que tenham sido, eles foram perdoados pelo Senhor, porque o Senhor é um Senhor amoroso, gracioso, misericordioso, que quando enviou Jesus, foi para perdoar os nossos pecados e nos dar acesso. Não é que quem nasceu no Evangelho tem um acesso melhor do que quem nasceu depois de ter pecado um bocado. Todo mundo tem o mesmo acesso, porque o autor do caminho, o que viabilizou esse caminho, o que aplainou o caminho, asfaltou, pavimentou o caminho para todos nós, foi o Senhor Jesus, por meio do sacrifício dele. Então, todos nós temos acesso e não precisamos ficar com dúvida. Será que Deus está me ouvindo? Minha oração hoje não passa do teto. Eu mesmo disse isso hoje de manhã. Tem dia que nós
estamos pensando assim, nós estamos tão mal que parece que a nossa oração não passa do teto. Isso é natural de nós pensarmos, mas o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo assim, ó, se purifique de toda má consciência, que não é assim. Todas as vezes que você resolve conversar com o Pai, ainda que você não esteja bem, mas Ele está bem para lhe ouvir. E Ele vai lhe ouvir. Não precisa você ficar com essa consciência pesada, porque o Senhor nos conhece. A Bíblia diz que Jesus, e é na carta aos Hebreus, Jesus, a exemplo de nós, foi submetido a todo tipo de tentação, com a diferença que Ele não pecou. Mas Ele sabe como nós nos sentimos. Ele sabe porque foi humano. Então, aproximarmos de Deus com sinceridade, sabedores de que Ele, de fato, perdoou todos os nossos erros. E não há nenhum erro que possa nos impedir. Às vezes o diabo fica botando esses negócios na cabeça da gente, queridos. É coisa do diabo. Vamos logo aqui nessa aqui, que eu sei que não tem de falhar. Antigamente, na segunda igreja, tinha um bordão lá que dizia assim, olha, quando o diabo quiser lhe lembrar do seu passado, lembra ele do futuro dele, aí ele desiste ligeirinho. Porque o meu passado eu conheço, o diabo conhece, mas eu sei que Deus perdoou. Agora, o futuro dele, ele está ferrado. O diabo vai para o inferno. É o destino dele. E aí ele vai querer desanimar todo mundo, mas não desanima. E aí ele diz também, como ponto dessa primeira exortação, é que o corpo deve ser lavado com água pura. Na realidade, isso é uma alusão ao batismo cristão, né? A pessoa que quer viver segundo o coração de Deus deve se tornar cristã. E como é que nós demonstramos que nos tornamos cristãos? Qual é o testemunho público que nós damos quando nos tornamos cristãos? É o batismo. Não devemos, no entanto, perder de vista que as condições anteriores que eu falei aqui são de ordem interna, o que significa dizer que a lavagem do corpo não deve ser desprovida dessas atitudes. Não adianta a pessoa se batizar se ela não coloca em prática todas essas atitudes internas. Não adianta só a externa, tem que haver a interna. A segunda exortação está no verso 23, que diz, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E isto tem a ver com a constância da fé. Constância. No mundo no qual os valores morais são cada vez mais relativizados, né? Hoje em dia tudo é relativizado. Não é bem assim. E aí as pessoas relativizam. No mundo no qual os padrões cristãos são cada vez mais ignorados, vamos dizer assim, na verdade, nós devemos nos esforçar para que eles sejam constantes, porque nós não devemos viver como o mundo, mas como prega o Senhor por meio da sua palavra. Eu já disse aqui que a religião cristã é a que exige o padrão moral mais elevado. Você não vai encontrar nenhum padrão moral mais elevado do que os exigidos pela religião cristã. E este padrão é constantemente desafiado, todos os dias, em todos os momentos. As mudanças que ocorrem na sociedade nos desafiam em todos os momentos. Mas nós devemos ter a convicção de que Deus é fiel, como diz o texto, e cumprirá todas as suas promessas, todas elas. Se nós formos fiéis, Ele continuará sendo fiel, afinal, Ele não muda. Portanto, nós não devemos ser vacilantes. Será que isso é assim mesmo? Será que isso não foi lá? Claro, existem coisas que a gente tem que ver de acordo com o contexto, mas nós não podemos esquecer os princípios. Às vezes as práticas não estão mais atualizadas, mas o princípio está. E o princípio é que deve prevalecer. O autor da carta estava olhando aqui para o futuro e para as glórias do porvir, meus amados. E por isso que ele manda que nós não sejamos vacilantes. A terceira exortação que ele fez está no verso 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Isto aqui está focado
na responsabilidade social que todo cristão tem. Que, aliás, isso aqui é o tipo da coisa que você vai encontrar em praticamente toda religião, essa questão das boas obras, do cuidado com os demais. E também não é diferente no cristianismo. Embora as boas obras não sejam motivos de salvação, elas não salvam, porque a salvação não é pelas obras, é pela fé, mas todo aquele que é salvo, ele evidencia que é salvo através das obras que pratica. As obras acabam evidenciando a salvação. Por isso que o apóstolo Tiago escreveu, me mostre sua religião, que eu lhe mostro a minha fé. De que adianta você dizer para um, vá, coma, se aqueça, se você não ajudá-lo, diz ele. Então, o autor da carta está falando com relação a isto aqui. O escritor propõe que o cristão deve praticar o amor e as boas obras. Na prática, isto significa estar atento às necessidades do próximo. É verdade que existem algumas pessoas que têm este dom de diagnosticar. Eu tenho alguns irmãos aqui na igreja que eu louvo a Deus pela vida deles, porque eles veem coisas que eu não vejo. Pastor, o irmão fulano não está vindo, tal, eu já soube que ele está desempregado, alguma coisa assim, tal, porque é o dever do cristão, você está convivendo com as pessoas e vai ajudando uns aos outros. Não é? Todo cristão tem o dever de se preocupar com os demais. Então, na prática, estar atento às necessidades do próximo. E observe que o texto fala em animar ou estimular, dependendo da tradução, uns aos outros. E estimular também as práticas que são sugeridas pelo escritor da carta. Nós não devemos apenas criticar as pessoas. Você não tem fé, você é isso, você é aquilo outro. Não, deixe de besteira, Deus já lhe perdoou. Nós temos que entender o que se passa dentro de cada um e estimulá-los às práticas sugeridas. Isso significa amar ao próximo. E amar ao próximo não é algo automático, queridos. Não é. Nós não somos assim. Tem gente que a gente vê e na primeira espiada, na primeira olhada, gostei de graça. Mas tem uns que a gente vê assim e parece que tem uma coisa, não fui com a cara desse sujeito, ou dessa sujeita. Né? Isso é natural, porque amar ao próximo não é algo natural que fazemos sem perceber. É necessária a atenção dobrada às práticas, porque nós somos egoístas e temos a tendência de pensar em nós, em primeiro lugar. Antes de pensarmos no próximo, nós pensamos em nós. E depois pensamos em nós de novo. E depois em nós, e se sobrar um tempo, a gente pensa no próximo. Por isso, nas palavras de Donald Guilty, que é um comentarista também da Carta aos Hebreus, ele diz que é necessário trabalhar o amor, até mesmo provocá-lo, assim como se faz com as boas obras. E ele acrescenta, esta combinação de amor e de boas obras é notável por enfatizar que o amor deve ter resultados práticos. Então, amar o próximo não é estar dizendo, meu irmão, eu te amo, abraço e dizer eu te amo. Também é bom ouvir isto, mas é, antes de tudo, ter ações que demonstram que nós amamos, e não apenas palavras. E, por fim, meus amados, a carta exorta os cristãos a não deixarem de congregar. Falei até nisso da última vez que estava conversando sobre o assunto. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, está no verso 25. E ele diz assim, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, há uma necessidade de vida comunitária. A igreja foi criada por Deus, e igreja não tem a ver com 4 paredes, mas tem a ver com cada um de nós, onde quer que estejamos, para que nós possamos estar juntos, possamos cultuar juntos, possamos estimular uns aos outros, e ainda mais agora que vemos que o dia se aproxima. Então, há essa necessidade. Isso é uma consequência, a palavra é esta, uma consequência da exortação de amar ao próximo. Esse congregar significa que a gente não está olhando para os defeitos do outro. Nós não estamos olhando para as falhas dos outros, embora nós saibamos que tem. Mas se eu for olhar primeiro para as minhas falhas, eu vou ver que eu tenho mais do que vocês.
e como tem. Então, significa que, como consequência disso, nós devemos congregar, porque é impossível haver estímulo ao amor e às boas obras se os cristãos não estiverem juntos. Uma das coisas que me chama a atenção na igreja primitiva era que você não via dizendo assim, e o apóstolo Pedro pregou e fez um apelo e se converteram 3.000 pessoas. E depois ele pregou e fez um apelo e se converteram 5.000. Não. O que consta é que eles viviam em comum, ou seja, viviam em comunhão, colocavam em prática as orações, o partir do pão, a doutrina dos apóstolos, e a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando a multidão, os que iam chegando, e chega a falar em multidão, da multidão dos que creram foram tantos mil. Então, assim, é um trabalho do Senhor a partir do momento que a igreja se torna uma igreja comunitária, uma igreja que vive em união, que não olha para os defeitos, que não olha para as virtudes, e quando olha querendo consertar, e não para falar mal. Então, por isso que eu citei Donald Guilty, porque ele diz que as palavras, ele diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos presumivelmente, essas palavras, não deixemos de congregar-nos presumivelmente, referem-se a cultos de adoração. Parece que alguns, na época que o autor escreveu, que iam negligenciar seus encontros com os irmãos cristãos, o que é visto como uma séria fraqueza. O Novo Testamento, diz ele, não oferece apoio algum à ideia de cristãos isolados. Por isso, queridos, que nós fazemos questão de ter aqui, sim, as transmissões dos cultos, porque tem irmãos que não podem vir, quando não podem, eles têm como assistir o culto. Mas não é para substituir a igreja, o culto presencial. Nenhuma transmissão substitui um culto presencial. A comunhão estreita e regular, diz Donald Guilty, não é apenas uma ideia agradável, como também uma absoluta necessidade para o encorajamento dos valores cristãos. Então, é necessário que tenhamos a prática do culto e de estar juntos, cultuando ao Senhor. Isto é absolutamente necessário, porque isso contribui para o nosso crescimento espiritual. Observe que, além de a vida em congregação, estimular a prática do amor e das boas obras, ela também nos prepara para o dia que se aproxima, porque esse dia que se aproxima aqui, quando ele fala, é uma alusão à volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Ou seja, a vida em comunhão, a vida em congregação, alimenta, exorta, fortalece, mantém o cristão firme no caminho do Senhor e mantém o cristão firme na espera do grande dia, porque vai chegar. Pode ser que a gente vá antes, não sei, mas vai chegar o momento. A certeza que eu tenho é que a cada momento que passamos se aproxima mais. Quando a gente começou o culto, estava mais distante, agora já está mais perto. Uma horinha a menos. Até que vai chegar o momento em que o Senhor vai vir nos buscar. E aí, nós precisamos ir como corpo também, né? Não somos melhores do que os demais. Então, veja que o cristianismo é, antes de tudo, um estilo de vida. Não é uma religião apenas, é um estilo de vida no qual as atitudes que foram expostas pelo autor da carta aos Hebreus se manifestam no dia a dia, queridos, na prática. São questões que nós colocamos em prática, não que apenas temos conhecimento, mas vivenciamos. Elas revelam uma vida segundo o coração de Deus. Então, no princípio, quando eu disse que pretendia mostrar que, na prática, o que é uma vida segundo o coração de Deus, é uma vida que busca vivenciar essas exortações que estão aqui na carta aos Hebreus. Se nós buscarmos isto, buscarmos nos aproximar com sinceridade, mantivermos a comunhão, a fé de que o Senhor realmente nos garantiu esse acesso e nos ouve em todos os momentos, que Ele está disponível para nós, e quando eu digo disponível, não é para fazer o que quer, como alguns pregam por aí, mas disponível para nos ouvir, e muitas vezes nos dizer não, mas porque é um não que é um bem para nós.
se nós estivermos aptos a viver em comunhão, a congregar e cuidar uns dos outros, estimular uns aos outros, amando uns aos outros, com certeza nós estaremos vivendo uma vida segundo o coração de Deus e certamente aguardaremos o grande dia com muito mais vontade, muito mais prazer. Porque tem crente que se você disser assim, olha, Jesus está voltando, não, deixa ele voltar agora não, senão eu estou mal na fita. Não dá para ser assim. A gente tem que viver todos os dias como se Jesus fosse voltar daqui para o final do dia, né? E que nós estamos com a mala pronta para isso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a, de fato, viver uma vida segundo o coração dele. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda. Quando a gente lê assim, parece até fácil, mas no dia a dia não é. Nós somos egoístas, temos uma natureza pecadora e muitas vezes pensamos mais nos nossos projetos, nas nossas vontades do que na tua. E vivemos até, muito embora saibamos, Senhor, que o grande dia se aproxima, nós muitas vezes vivemos como se não fôssemos nos encontrar contigo. Parece que vamos viver eternamente aqui na terra. E aí sempre adiando, Senhor, aquilo que precisa ser corrigido nas nossas vidas. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a conformar nossas vidas à tua palavra. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém.